Olá, meu irmão, minha irmã. Eu estou aqui no final da quarta-feira da Semana Santa e, conforme o meu compromisso, tentando a cada dia gravar um vídeo a cada dia, pegando alguma parcela da experiência de Jesus, de algo que ele viveu, do que ele disse ou do que ele fez, para daí tirar alguma conclusão para nós, para os nossos dias. E hoje, na quarta-feira, eu não gravei ainda o vídeo da terça, vou pular e depois eu gravo. Mas o da quarta-feira eu me atrasei, uma falta de tempo. E na quarta-feira dessa Semana Santa em que nós estamos acompanhando diariamente, eu queria compartilhar com vocês aqui a passagem de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Eu estou falando bem baixo, porque essa maneira vai parecer um pouco menos vívida, apesar da palavra de Deus ser tão viva. Eu vou procurar me controlar, porque eu estou com a família dormindo aqui e eu vou tentar não incomodá-las tanto. Mas eu não consegui um outro horário para gravar o vídeo e lá dentro, onde eu gravei a penúltima vez que eu gravei, é um lugar que o vídeo acabou ficando muito escuro, né? O capítulo 26 tem uma passagem, então, aqui, em que vou ler a partir do versículo 6. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça, enquanto ele estava reclinado à mesa. Diante daquela cena, os discípulos se indagaram e comentaram: por que esse desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois, quanto aos mortos, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Lembrando, nós estamos na quarta-feira e na sexta-feira Jesus vai ser morto. Com toda a certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que esta mulher realizou como um memorial a ela. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pelo teu amor, e pedimos que o Senhor fale conosco, Pai, através da tua palavra, e que a gravação desse vídeo possa chegar àqueles que o Senhor espera que chegue, para que possam ser edificados no nome de Jesus. A ênfase que eu quero dar aqui nesse texto é para essa parte onde os discípulos questionaram e disseram: puxa, mas como que essa mulher faz um negócio desse? Como que ela desperdiça tanto dinheiro? Esse perfume é caríssimo. E Jesus então diz que não deveriam fazê-lo, que ela praticou uma boa ação para com ele, mas ele diz: os pobres vocês sempre terão convosco. Os pobres vocês sempre terão convosco. E é a partir dessa afirmação de Jesus que eu queria meditar em algumas questões, algumas verdades bíblicas com vocês. Nós muitas vezes ouvimos questionamentos, alguns de nós talvez até já tenhamos também feito questionamentos como esses, puxa, mas será que Deus existe mesmo? Será que Deus realmente tem tanto poder como a Bíblia diz que tem? Será que Ele realmente ama como a Bíblia diz que Ele ama? Porque se Ele existe, normalmente é mais o questionamento quanto à existência. Se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Por que tem tanta injustiça? Por que tanta catástrofe, tantos homicídios? Por que tem pessoas morrendo de fome? Por que tem pandemias como a que nós estamos vivendo agora? É um momento de muito questionamento e muitas pessoas vão orar e vão jejuar e a pandemia vai continuar e pessoas vão continuar morrendo e vão entender, meu Deus,
como assim? Será que Deus realmente existe? Porque se ele existe, ele tem poder, como a Bíblia diz, e ele ama como a Bíblia diz, porque ele não acaba com a maldade, não acaba com todas as coisas ruins. E quando Jesus então esteve na Terra, e aqui é dos momentos em que em que tem o registro dessa passagem dele aqui na Terra, nós não vemos ele fazendo nada, entre aspas, né? Para que o mal, para que as calamidades, para que a fome, para que as adversidades humanas, os conflitos humanos fossem definitivamente extirpados da face da terra. Nós vemos apenas Jesus dizendo que aqueles vocês, poucos que me servirem, que me seguirem, porque ele diz, e sabia que seriam poucos, ele diz, o caminho que conduz à perdição é largo, e o caminho que conduz à salvação é estreito, e a portinha é bem estreita. E são poucas as pessoas que vão querer se conduzir por ele. Então ele sabia que poucas pessoas fariam a escolha por Jesus, que poucas pessoas fariam a escolha pelo reino de Deus, como nós estivemos meditando sobre a segunda-feira de Jesus na Semana Santa. E Jesus disse: vocês poucos que vão me seguir, que vão me ouvir, que vão ser meus amigos, que vão ter um relacionamento comigo, vocês poucos, transformem o mundo de vocês. Muda em relação ao seu próximo. Vocês não vão mudar o mundo vai continuar sendo o mundo, porque a grande maioria vai continuar com a maldade no seu coração. E ainda assim também porque a maldade contaminou a própria terra, a própria natureza sente os efeitos da desobediência do ser humano, da desobediência da humanidade, e está corrompida, é o que a Bíblia diz. E ele então diz: você que ao ouvir a palavra, ao me aceitar como Senhor da sua vida, ao aceitar o meu reino sobre a sua vida, você deve passar a pautar a sua vida com o poder do Espírito Santo que eu vou conceder para vocês, pautar a vida de vocês, de maneira a tentar diminuir ao máximo que vocês puderem as tragédias, as calamidades, as maldades, as injustiças, a fome, o frio, das pessoas que estiverem perto de vocês. Cada um cuidando do seu próximo. Isso foi o máximo que Jesus fez, mas sem se iludir. E a gente pensa, mas por quê? Porque sendo Deus tão poderoso, ele não poderia simplesmente extirpar completamente o mal e amando? Não, porque o mal na terra, o mal que nós experimentamos, é consequência de uma decisão da humanidade em Adão, no nosso primeiro ancestral, no nosso primeiro antecedente, no primeiro ser humano que pisou essa terra e que deu origem à humanidade, originou esse a desobediência dele foi um mau uso do livre-arbítrio, um mau uso à humanidade em Adão, mesmo que eu, em relação ao pecado de Adão, eu não tenha tido parte, porque eu não decidi por ele, mas a humanidade é uma só. E Adão decidiu por ele e por todos os seus descendentes. Então é uma questão de livre-arbítrio. Eu não tenho como aqui, não é o foco, eu não vou perder o foco para a gente não se estender muito, mas o livre-arbítrio é um fato. E em outro momento nós vamos gravar um vídeo a respeito disso e da beleza que é o livre-arbítrio e do amor do livre-arbítrio. Mas fato é, a vida não teria o menor sentido e, portanto, sequer poderia ser considerada vida se não tivéssemos livre-arbítrio. Se nós não tivermos a opção de dizer, tá, eu quero viver desse jeito, ou eu não quero. Mas optando por não querer, claro, assumir as consequências dessa decisão. E eu, por exemplo, tive paralisia infantil desde os meus 10 meses de idade. E por causa então da sequela deixada pela paralisia infantil, poliomielite, eu não posso andar desde os 10 meses sem uso de um tutor, de um equipamento ou de uma cadeira de rodas.
Eu nunca andei na vida sem esses auxílios. E então eu questionei muito a existência de Deus, o propósito de a existência de Deus, o amor de Deus e o poder de Deus. E eu tive que me ater muito à Bíblia, tentando buscar a resposta, porque na maneira como muitas vezes diziam, aquilo não fazia sentido para mim. E é então disso que nós quero meditar com vocês aqui hoje, além da Escritura, mas a partir de uma leitura que eu realmente fiz da Bíblia, não só como alguém que está de fora das calamidades e que não está experimentando a adversidade, mas de alguém que experimentou e experimenta na pele um pouco dessas adversidades. Mas independente de se a minha adversidade é maior do que a de quem, fato é, o pior mal que nós podemos sentir é aquele que nós mesmos sentimos, né? A pior dor que nós podemos ter é a dor que nós estamos sentindo. É como se poderia perguntar qual é o pior. É a dor pior é a dor do parto, é a dor do dente, a dor de dente. E eu perguntaria, depende qual é a que você está sentindo. Porque se a que você está sentindo é a dor de dente é muito pior do que a dor do parto. Mas se você estiver sentindo as dores do parto certamente serão maiores do que as dores de alguém que está com dor de dente. Então, a partir dessa experiência minha, essa leitura da Bíblia que eu estou compartilhando com vocês. Mas Jesus, então, ele não podendo violar o livre-arbítrio, ele simplesmente orientou essa minoria, mas disse que eles não se iludissem, porque a maldade não seria definitivamente extirpada da terra. O mal chegou na terra para ficar. E o que, na verdade, Jesus nos deixa claro é que essa terra vai ser completamente destruída. E a Bíblia nos diz sobre um novo céu e uma nova terra, que tanto Jesus fala quanto o livro de Apocalipse fala e algumas profecias falam, de um novo lugar, de uma terra completamente nova e completamente diferente, porque essa terra foi completamente contaminada. Na verdade, o mal, a permanência do mal na Terra, ela muito mais evidencia duas das características divinas do que negam a sua existência. E além das características divinas, como eu falei, elas evidenciam o fato do livre-arbítrio humano. Mas das duas características divinas que a maldade na Terra evidencia são a sua onisciência e o seu amor absoluto pela humanidade, um amor extraordinário. Em que a onisciência de Deus está manifestada no fato de o mal estar no mundo, diante das calamidades, diante da fome, diante da miséria, diante do sofrimento. O que o sofrimento pode nos dizer sobre a onisciência de Deus? Deus disse quando ele foi fazer Gênesis nos registros, quando ele estava formando as coisas, criando tudo, que no sexto dia da criação, a Trindade disse, eles dizem para si, eles dizem, façamos o homem. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E sendo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, eles sendo três em um, uma união absoluta, nós não temos como distinguir e compreender essa unidade perfeita do Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles são um. A Bíblia registra que são um. O Espírito Santo diz que Jesus diz que eles são um, que ele é um com o Pai com o Filho, o Espírito Santo e o Espírito do Pai é o Espírito do Filho, e eles são um só. E quando então ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele decide também fazer o ser humano, portanto, com essa mesma característica, imagem e semelhança de Deus, e portanto, também três em um. E nós fomos formados para sermos eu, você e Deus. Através do Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus, soprado e fluindo em mim, e fluindo em você, e fluindo de Deus para você e fluindo de você para mim. Foi o propósito de Deus para a humanidade. Eu tenho no meu canal um vídeo que eu falo bem detalhado sobre a criação, a formação do homem e os princípios que nós extraímos daí. E eu vou deixar ele aqui na descrição do canal, eu vou deixar desse vídeo e vou deixar o final
Quando terminar o vídeo, vai aparecer também o quadradinho desse vídeo. Eu queria te incentivar a você ouvir. Eu não me lembro se é um vídeo só ou se são 3 vídeos sequência falando a respeito dessa formação, mas principalmente um é onde fala exatamente na formação do homem. Eu procuro extrair alguns princípios ali. Eu queria te incentivar a passar por ele. Então Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim fez o homem. E ele diz então para esse homem, que eram para dois a se unirem e formarem uma só carne, e ele diz para esse ser humano, para a humanidade em Adão e Eva, e diz: multipliquem-se e encham a terra. Era para eles multiplicarem e encherem a terra dessa forma de viver, dessa unidade ser humano com ser humano e com Deus. Mais seres humanos e Deus, mais seres humanos e Deus, mais seres humanos e Deus. Mas com harmonia, por quê? Porque o mesmo Deus que inspirava o João, inspiraria a Maria, inspiraria o José, inspiraria o Pedro. Todos inspirados pelo mesmo Espírito de Deus e todos tendo o mesmo discernimento a partir do mesmo Espírito de Deus, a consequência seria uma vida de harmonia, a consequência seria conhecerem exclusivamente o bem. Mas Deus, então, também diz para o ser humano, por causa desse livre-arbítrio, ele diz: olha, não comam dessa árvore que eu estou colocando no centro do jardim. De todas as outras belas e prazerosas vocês podem comer e atrativas, mas dessa especificamente não comam. No dia que vocês comerem, vocês vão estar o quê? Negando o meu discernimento. Eu estou dando discernimento para vocês sobre não comer isso. Quando vocês negarem, desobedecerem, vocês vão estar me dando um recado. Vocês vão estar me dando uma resposta e dizendo: eu não quero estar sujeito às suas ordens. Eu não quero estar sujeito ao seu discernimento do que é bom e do que é ruim, do que eu posso e do que eu não posso, do que eu devo e do que eu não devo. Você vai estar dizendo: eu quero ser como o Senhor. E eu quero ter eu mesmo a capacidade e o poder e a autonomia para decidir os rumos da minha vida. Por isso aquela árvore no jardim do Éden se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele diz no dia, só que Jesus não falou, Deus não falou: se vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Não, a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o que Deus falou foi: no dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Por que Deus fez isso? Disse isso? Porque se eles, na medida em que eles assumem as rédeas da própria vida, assumem para si o poder e a capacidade e a autonomia de tomar as próprias decisões, e as decisões, então, da humanidade começariam a se conflitar. E em começando a se conflitar, o caos estaria estabelecido. A única forma de vida, verdadeira vida, vida plena, vida harmônica, vida de corpo, poderíamos ser centenas, milhares, milhões, bilhões, trilhões, independente da quantidade povoando a Terra, mas de maneira harmônica, com a consciência do próximo, com a consciência de corpo, porque inspirados pelo mesmo Espírito, de acordo com o discernimento de um mesmo Espírito. Então Deus diz: o inverso disso vai ser um caos. Por isso ele diz: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês assumirem para vocês a prerrogativa de conhecer por si sós, decidirem por si sós o que é bom e o que é ruim, vocês vão morrer. Me ouça. Deus diz: não façam isso. Deus diz: a calamidade vai se instaurar. O mal, vocês vão conhecer o mal. Vocês já conhecem o bem. E eu quero que vocês conheçam exclusivamente o bem por toda a eternidade. Mas se vocês comerem dessa árvore além do bem, vocês vão passar a conhecer o mal. Porque o discernimento de vocês não vai ser como o meu discernimento para todo mundo. O discernimento de cada um de vocês. Ora, pode até ter alguma utilidade para os outros, mas muitas vezes vai acontecer em detrimento dos outros. E isso é o mal. Vocês vão fazer o mal uns para os outros. E foi de fato o que aconteceu com o pecado. Então, imediatamente, o ser humano ele já muda esse olhar, como vocês vão ver detalhado nesses vídeos que eu te sugeri.
quando Deus traz a mulher, traz o homem à mulher, ele olha e diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. É carne da minha carne, é o osso dos meus ossos. Ele está dizendo: é uma extensão de mim, é um pedaço de mim. Ele olha para um outro ser humano que Deus colocou diante dele e se vê. Ele se vê no outro. Ele vê a carne dele na carne do outro. Ele vê o osso dele no osso do outro. Ele vê a sua pessoa, parte de si na outra pessoa. Esse era o olhar do ser humano quando ele tinha o discernimento do Espírito. Quando ele cai, quando ele peca, quando ele desobedece, quando ele assume as rédeas da própria vida, quando ele decide por si só, quando ele decide contrariamente à vontade de Deus, e pecado é apenas isso, o que acontece? Imediatamente a Bíblia diz: e comeu, e deu para o seu marido, deu para o homem, e os olhos de ambos se abriram. E eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. Eles já estavam nus todo o tempo e não havia vergonha nenhuma em como eles eram, em quem eles eram. Se viam como diferentes, mas como extensão um do outro. Mas quando eles assumem esse poder de discernir, de olhar a vida, de olhar as circunstâncias, de olhar as situações, de olhar as pessoas e discernirem por si sós, já de cara eles já discernem querendo se esconder. O discernimento que faz já não é mais uma extensão minha, porque se eu vejo o outro como uma extensão minha, eu não me envergonho pelo fato de eu estar nu, pelo fato de eu estar sendo visto como completamente como eu sou, inclusive diferente do outro. Mas, quando eu olho com esse olhar agora corrompido, eu olho e me envergonho de mim. E desde então a humanidade vai começar o quê? A se esconder, a ser hipócrita, a maquiar quem de verdade é, e a buscar maneiras de apresentar aquilo que ela não é, mas como se ela fosse. Construir a identidade dela em cima de fragilidades, em cima de relatividades, porque ela diz: o que eu sou não é legal. Parte desse discernimento equivocado. E aí logo em seguida a gente vê a narrativa de Caim matando Abel, e o mal começa então a se alastrar, todo tipo de maldade começa a se alastrar, até que chegamos a esse nosso dia de hoje, realmente com mortes, com estupros, com violências, com fome, com miséria, muitas pessoas morrendo de fome pelo mundo, e pandemias como a que estamos experimentando, calamidades na natureza. Por quê? Porque a natureza também sentiu. A natureza, a Bíblia diz que ela também foi afetada por causa do pecado. E nós então sofremos simplesmente essas consequências. E eu disse então que a onisciência de Deus é revelada na existência do mal, na presença do mal, porque Deus advertira. Ele já sabia que que o ser humano não ia conseguir dar rumo para a própria vida, que o ser humano não ia conseguir viver o bem se ele mesmo assumisse as rédeas da própria existência. Tem uma música que eu acho legal, assim, antiga, acho que era Mauro, uma coisa assim, o nome do cantor, e a música era: a vida é uma novela, tem começo, tem meio, tem final. Deus preparou um final feliz para ela, e o homem é o ator principal. Mas o homem resolveu improvisar. Ele diz: não quero desse jeito, eu quero eu mesmo assumir o controle da minha vida e eu decidir o que eu faço e deixo de fazer. E fugiu do roteiro que Deus deu. Agora não sabe como terminar, nem sabe que final vai ter. Sua história, sua vida, sua novela. Então, essa é a verdade. Deus já sabia como seria, o ser humano não sabe, mas Deus já sabia como seria. Ele chamou isso de morte. Vocês vão entrar num estado de morte, que é o resultado do mal na terra, da maldade no ser humano e através do ser humano. O outro aspecto que também de característica de Deus, que a existência do mal, a presença do mal na Terra, evidencia de Deus, é o seu amor. Portanto, ele não nega, longe de negar a sua existência, ele, na verdade, confirma algumas das suas características.
e pelo amor de Deus, então, aparece na minha tela. Desde, desde antes da fundação do mundo, desde antes de formar as coisas, Deus colocou, Deus planejou e deu início, começou a colocar em prática um plano para resgatar a humanidade. Não dá para a gente entrar em detalhes sobre isso também. Mas antes ainda de formar o ser humano, a palavra de Deus diz que antes da fundação do mundo, antes do primeiro haja que é narrado aqui em Gênesis, do haja luz, antes do primeiro haja, antes da matéria existir, antes do tempo, antes do espaço, o Cordeiro de Deus foi imolado. Para que o Cordeiro foi imolado? Para restaurar o nosso relacionamento com Deus, para restaurar a imagem e semelhança nossa com Deus, antes da gente perder essa imagem onisciente que Deus é. E já sabendo que nós perderíamos, que nós desobedeceríamos, ele já preparou de antemão o caminho de volta para a gente. Isso não aconteceu quando Jesus morreu no ano zero da era cristã, 2000 anos atrás, mas isso na verdade aconteceu antes da fundação do mundo. 3 textos na Bíblia nos dizem isso. Em Jesus nós vemos essa materialização aqui, essa visibilidade para nós entendermos, mas o sacrifício, na verdade, de Jesus foi muito maior do que aquele na cruz. Nós vamos também, possivelmente, abordar isso na sexta-feira da Paixão, nessa sequência do nosso vídeo aqui, dessa nossa série. Então, Deus deu esse início e Jesus está no centro desse plano. Mas Jesus não se iludiu, muito pelo contrário, ele nem se iludiu e nem se iludiu seus discípulos, nem ninguém. Diante do assassinato de João Batista, que era seu primo, era seu amigo, era companheiro de ministério, né? João Batista apresentou Jesus para as pessoas, ele veio como esse precursor. Jesus não tomou nenhuma atitude. Jesus, quando chega a notícia dele de que João Batista foi injustissimamente, maldosamente assassinado e cruelmente assassinado, que cortaram a cabeça dele, foi decepado, um homem bom, um homem que não fazia maldade para ninguém, e simplesmente porque ele falou sobre algo que estava errado em relação a algo que o rei estava vivendo, ele estava vivendo um adultério, tendo relação com a mulher da irmã, com a esposa do irmão dele, e então simplesmente ele acabou perdendo a cabeça literalmente. E quando a notícia chega para Jesus, nós não vemos em Jesus, o que vemos é tristeza e ele vai para um lugar para ficar sozinho, mas nós não vemos Jesus um discurso de ódio contra o mal. Nós não vemos em Jesus um discurso de nós precisamos mudar isso. Nós não vemos em Jesus um movimento para tirar Herodes do poder. Nós não vemos em Jesus um movimento pelo fim do esquartejamento dos seres humanos. Não vemos isso. E não estou dizendo que não devemos participar de movimentos assim, hein? Mas Jesus tinha um foco, ele tinha algo que ele específico que ele veio fazer aqui na Terra. E ele não desviou o seu foco. Ele simplesmente sentiu a dor pelo mal estar na Terra. Ele não ressuscitou, possivelmente, mais ninguém, além das pessoas que estão mencionadas enquanto ele estava aqui na Terra, que ele ressuscitou. E muitas outras pessoas morreram. Pelo contrário, ele disse para os seus discípulos, confirmando que ele já sabia do mal e que não tinha nenhuma ilusão de que o mal seria extirpado dessa nossa terra. Ele disse, olha, eu faço nova todas as coisas, mas também disse, olha, vocês vão morrer. E não só vão morrer, vão continuar morrendo, as pessoas vão continuar morrendo. Mas vocês, meus discípulos, vocês vão ser perseguidos injustamente, só porque vocês concordam comigo, porque vocês propagam a minha palavra, porque acreditam em mim, porque procuram seguir o meu mandamento do amor, vocês vão ser perseguidos, porque essa não é a linguagem da humanidade. A linguagem da humanidade é o ódio, por causa do egoísmo. A linguagem da humanidade é a da violência, é a da vingança. E vocês vão pregar o contrário, que vai ser a maioria sempre. Vocês vão ser a minoria. Mesmo quando a maioria se disser cristã, mesmo quando a maioria se disser
seguidora de mim, como nós temos no Brasil 86,6%. Fato é, Jesus disse que sempre seríamos minoria. Portanto, independente do percentual que na pesquisa do Ibope diz eu sou cristão, eu sou católico, eu sou evangélico, etc. Independente disso, na verdade, nós sempre vamos ser uma pequena minoria, porque a porta é estreita e o caminho é estreito e poucos fazem a opção por esse caminho. E por causa disso, vocês vão estar sempre na contramão da sociedade, dos valores da sociedade, do fluxo dos impulsos e das ações dos seres humanos. E a consequência disso é, eles vão perseguir vocês, eles vão matar vocês. Nós temos 86,6% de cristãos no Brasil. Por que no Brasil não tem perseguição? Por que não tem, pelo contrário, é tão bonito ser cristão e tal? É porque, na verdade, nós não somos cristãos de verdade. Nós somos cristãos de fachada, de mentirinhas. Nossas atitudes não confirmam isso. E é por isso que nós somos não só tolerados, como é status ser cristão. Mas se fôssemos realmente viver da maneira como, e pregar e viver da maneira como a Bíblia diz que tem que ser, a gente ia incomodar muito o ego de muita gente e não seríamos aceitos, né? Essa é a verdade. E então Jesus disse para eles que eles iam morrer e que iam ser perseguidos e que iam ser assassinados. Jesus disse para os seus discípulos, como nós lemos nesse texto, que é a partir daí que estamos tirando essa abordagem sobre o mal na Terra, sobre a existência do mal e o conflito disso com a suposta inexistência e impossibilidade de Deus existir. Ele disse aqui, os pobres vocês sempre terão com vocês. Ele não tinha uma ilusão, por mais que ele pregou o amor, ele pregou a solidariedade, ele pregou a disposição, fazer o bem para o próximo, a ponto de estar disposto a dar a própria vida e sabendo que existe na Terra recursos naturais, existe recurso suficiente para alimentar todas as pessoas e ninguém passa fome. Ele não se iludiu e disse: as pessoas vão continuar tendo fome e vão continuar morrendo de fome. Porque o problema da fome não é falta de comida, é que tem gente que está acumulando demais e não está sobrando para os outros, e isso vai continuar acontecendo. Ele disse para os seus discípulos: no mundo vocês vão ter aflições. O próprio Jesus sofreu as terríveis aflições que os evangelhos mostram, e nessa semana Jesus está caminhando para aqueles dias de grande sofrimento, né? e de martírio. E ele diz, então, vocês vão também sofrer muitas aflições e muitas injustiças, mas ele diz, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo vai ser vencido, esse mundo não vai ser transformado. Jesus venceu o mundo e diz, nós também vamos vencer o mundo, com as suas maldades, com as suas catástrofes, com as suas injustiças, com as suas pandemias, nós vamos vencer o mundo. Mas o mundo não vai ser transformado, ele vai continuar sendo mundo caído, mundo que não reflete a imagem de Deus e o propósito de Deus, né? Ele não iludiu ninguém. E diz também aos seus discípulos, eu não vos deixarei sós. E essa é a boa notícia que o Evangelho nos traz. Eu não vos deixarei sós. Quando ele já estava se preparando para ir embora, numa das últimas conversas com os discípulos, ele diz, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar para vocês o meu Espírito Santo. Esse mesmo que esteve comigo, me acompanhou e me ajudou a vencer o mundo, e me ajudou a amar no mundo onde a maldade impera, esse Espírito vai estar à disposição de vocês. E mais do que isso, eu vou preparar lugar para vocês, num outro mundo. E quando eu for e preparar lugar para cada um de vocês, eu volto para buscar vocês. E eu levo vocês para que onde eu estiver, vocês também estejam. E para que eu seja um com vocês, do mesmo jeito que eu sou um com meu Pai. Portanto, nós vamos ser um entre nós e com meu Pai. E vocês vão ser um entre vocês. Ou seja, vocês, nesse outro mundo que Deus está preparando para a gente, nós vamos ser como nós fomos projetados para ser na origem. Vamos viver numa unidade. Seremos uns com os outros e seremos um com Deus através do Espírito Santo.
Essa é a nossa esperança, não é para essa vida. Paulo disse: se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está falando isso exatamente quanto à morte, quanto a doença, a tragédia, a idade, chegar e as pessoas morrerem. Ele está falando sobre a morte e diz, gente, vocês têm que acreditar na ressurreição. E justamente a ressurreição é isso, é de quando a gente morre, a gente, na verdade, a gente não morre, mas a gente passa para a verdadeira vida, né? Aqueles que, de fato, aceitam esse reino, se sujeitar a esse reino, como nós vimos naquele vídeo da segunda-feira e da Semana Santa, né? E nesse lugar, então, não vai existir mal. Esse lugar para onde Deus está nos preparando, a Bíblia, as profecias nos dizem que é um lugar onde não vai haver maldade, não vai haver assassinato, não vai haver fome, não vai haver tristeza, não vai haver corrupção, não vai haver coronavírus e nenhuma outra espécie de bactéria, de vírus, de doença, absolutamente nenhuma. Ele diz: não vai ter nenhum tipo de choro, nenhum tipo de tristeza. A Bíblia diz isso. Apocalipse é um livro que às vezes é apresentado como sendo um livro de tragédia, de catástrofe. Não, é um livro muito belo, que nos dá o final, como é que tudo vai ser. Essa música diz: e agora não sabe como vai terminar? Nós, que aceitamos a palavra de Deus como verdade, nós sabemos como vai terminar. E vai terminar de uma maneira muito bela, né? Ah, para aqueles, claro, como falei, que fizeram essa opção por se sujeitar a esse reino e querer voltar para esse reino de Deus. Então, a parte de Deus, eu estou caminhando para concluir, a parte de Deus, para que a humanidade não conhecesse o mal, Deus fez. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, sem conhecer o mal, e disse: deixa que eu digo para vocês o que é bom e o que é ruim, o que é bem e o que é mal. Deixa eu dizer para vocês, deixa o meu espírito discernir vocês e vocês se pautarem a vida de vocês desse jeito. O que Deus podia fazer para que nós não conhecêssemos o mal, Ele fez. Queria que conhecêssemos só o bem, mas nós escolhemos conhecer o bem e o mal, assumindo as rédeas da nossa existência, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A parte de Jesus para afastar esse mal da humanidade, Jesus já fez. Antes da fundação do mundo ele foi imolado. Sexta-feira, possivelmente, a gente vai dar detalhes sobre isso, na sexta-feira da paixão, mas vamos meditar em detalhes. Mas Jesus já fez, então, o que era necessário para afastar esse mal da humanidade. Essa terra, como falei, já era, ela está corrompida. Mas, até porque a grande maioria não vai aceitar esse convite de Deus, como o próprio Jesus falou. A grande maioria não vai querer. E aí, não querendo, ah, o mal vai continuar imperando. Então, não há esperança para essa terra. Mas Jesus já fez o que era necessário para que nós pudéssemos voltar a ter essa vida e esse relacionamento com Deus, que começa aqui nessa terra e que se projeta para a eternidade. Começa aqui com contradições, com dificuldades, com ambiguidades, e depois ele completa quando formos, a Bíblia chama de glorificados, onde não haverá mais chance de nós errarmos e seremos perfeitos e uns para com os outros e para com Deus. E a nossa parte, Deus fez a parte dele, Jesus fez a parte dele e tem a nossa parte. Qual é a nossa parte? Fazendo um uso do livre-arbítrio, fazer o movimento inverso do que Adão fez no Jardim do Éden. Adão, ele vivia em harmonia com Deus, sujeito a Deus, e ele decidiu abrir mão dessa sujeição e viver a própria vida e tomar suas próprias decisões. Agora Deus nos convida, e algo propiciado pela morte de Jesus Cristo, ela nos propicia agora fazermos um movimento inverso. Nós estamos vivendo escravos da nossa própria vontade, escravos do nosso próprio discernimento, do que a gente entende que é bom e ruim, cegos em relação à verdade e ao que realmente é bem e mal. Mas agora nós podemos fazer, com base no nosso livre-arbítrio, um movimento inverso e decidir
voltar para o reino de Deus, voltar para esse lugar espiritualmente falando, em que o reino não é meu, é de Deus. Não sou eu quem manda, é Deus quem manda, eu só obedeço. E todos aqueles que forem guiados pela ordem de Deus viverão então em harmonia, consequentemente, né? Se todos forem. Então esse é o nosso papel. Resta então a mim e a você fazermos a nossa parte. Eu ouvi uma história bem interessante, vou tentar resumi-la, falar rapidamente, a história do barbeiro, que diz que uma pessoa chegou numa barbearia para cortar seu cabelo como sempre fazia, e fazer a barba, e coisa que inclusive eu estou precisando, né? E aí aquele barbeiro, né, conversa vai, conversa vem, e o barbeiro diz, eu não acredito. Começaram a falar de Deus, e ele, eu não acredito que Deus existe, não. Mas como assim Deus não existe? Ah, não, não existe, porque se Deus existisse, não teria tanta maldade na Terra. E deu alguns exemplos dessas maldades, como a gente está falando. E aquele cliente não esticou muito a conversa, viu que ele estava muito determinado, terminou, pagou. E quando ele saiu, ele viu uma pessoa na rua com um cabelo muito grande, uma barba muito grande, mas não uma barba trabalhada, toda desconfigurada, desacertada, nitidamente, tinha muito tempo que aquela pessoa não via um barbeiro, se é que já tinha visto, tinha ido a um barbeiro. Então ele volta para o barbeiro na porta, ele diz, rapaz, eu estava pensando, acabei de concluir uma coisa. Ele falou, o que foi? Barbeiros não existem. E ele diz, como assim barbeiros não existem? Existe, eu estou aqui, eu sou barbeiro, acabei de fazer a sua barba, de fazer o seu cabelo, você está todo bonito aí. E ele diz, não, barbeiros não existem, porque se barbeiros existissem, não teria uma pessoa como aquela que eu estou vendo ali na rua. E ele diz, não, o fato dele estar daquele jeito não nega que eu existo, porque se ele viesse até mim, eu cortaria o cabelo dele, a barba, ele ia ficar muito bonito, ia ficar muito agradável a aparência dele. E ele diz, pois é a mesma coisa, na verdade, Deus existe, só que as pessoas é que não querem ir até Deus para terem suas vidas transformadas, para que a maldade assim seja extirpada do meio da humanidade. O mal está na terra por conta de que nós nos afastamos de Deus, recusamos a comunhão com Deus e fomos expulsos do jardim do Éden. E agora nós estamos nos recusando a fazer esse movimento de volta também para Deus. E é por causa disso que o mal está na terra. Então resta a mim, para concluir, nessa terra eu tenho então que fazer tudo o que tiver ao meu alcance, com o poder de Deus, com a inspiração de Deus, eu tenho que fazer tudo o que tiver ao meu alcance para neutralizar o poder e as forças do mal. Pelo menos no meu mundinho, junto ao meu próximo, as pessoas que estão ao meu alcance, o que eu puder evitar de injustiça, o que eu puder evitar de pessoas passando fome, passando necessidades, eu vou fazer. O que eu puder evitar de me vingar das pessoas que me tratam mal, de me vingar, de querer o mal e de fazer o mal para os meus inimigos, o que eu puder fazer no meu mundinho minúsculo, eu vou fazer. A partir desse poder e dessa inspiração de Deus. Porque, como Jesus disse, os pobres vocês terão sempre com vocês, as calamidades vocês terão sempre com vocês, os necessitados vocês sempre terão com vocês. Na verdade, as pessoas que têm necessidades, elas são grande oportunidade para nós, seres humanos, para nos convertermos, para nós verdadeiramente matarmos o nosso ego, abrirmos mão de fazer só aquilo que nos interessa e compartilharmos, abrirmos mão de algo do nosso tempo, abrir mão da nossa possibilidade de ganhar mais recursos, e dizer, cara, tá bom, eu não vou fazer um curso a mais, não estou dizendo para não estudar, estou falando, às vezes você discernir o limite, não, cara, tá bom a vida aqui, eu não preciso subir mais, galgar outro degrau, eu posso fazer o bem aqui, gastar um pouco de tempo meu que eu gastaria para me preparar para um concurso a mais, eu posso começar agora que eu já tenho o suficiente para a minha vida e eu posso gastar isso amando alguém, cuidando de alguém, dando atenção para alguém.
Ou também a pessoa pode, não, eu vou galgar algo mais e, consequentemente, eu vou ganhar mais dinheiro e eu vou ter mais para compartilhar com outras pessoas. Uma pessoa pode, então, dizer, não, eu vou galgar alguma posição social de autoridade, de poder, entre aspas, para eu poder fazer um bom uso desse poder e dessa autoridade e servir e fazer o bem para as pessoas. E quando nós fazemos o bem para o nosso próximo, nós, na verdade, estamos nos convertendo. A necessidade do próximo, nós nos depararmos com ela, se nós tivermos a atitude correta, nós somos muito mais beneficiados. Nós nos deparamos com uma pessoa com fome, nós matamos a fome dessa pessoa. Mas muito mais do que matar a fome dela, nós matamos a nossa morte. Nós matamos a nossa própria morte. A cada vez que nós fazemos o bem, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, e que nós negamos a vontade do nosso eu para satisfazer as necessidades dos nossos próximos, nós estamos revivendo, nós estamos fazendo um movimento de volta em direção àquilo que nós havíamos perdido. Foi por isso que Jesus insistiu, dizendo: vocês devem buscar muito mais servir do que ser servidos. E ele diz: muito mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Muito mais feliz é quem dá do que quem recebe, é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque quem dá, a pessoa para quem ele deu, recebeu algo de material. Por mais valioso que seja, eu que estou dando, eu estou recebendo algo espiritual. Eu estou recebendo uma libertação de algo que me escraviza, que me faz mal e que acaba com a humanidade. E é por isso também que Jesus diz que naquele dia, o que ele vai fazer é dizer para aqueles que viveram dessa forma aqui na Terra, por causa do relacionamento com Deus e com o Espírito Santo, e vai dizer para aquelas pessoas: sejam bem-vindos, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Nós nos relacionamos na Terra a partir e através da vida do necessitado, eu me relacionei com você. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estive preso e você me visitou. Ele está dizendo, ele diz, todas as vezes que vocês fizeram o bem para um dos meus pequenininhos, vocês se relacionaram com os pequenininhos nessa atitude de fazer o bem, de encontrá-los nas suas necessidades, nas suas calamidades, vocês se relacionaram comigo. E como a gente começou esse relacionamento na Terra, nós vamos continuar ele pela eternidade. Ele só vai dizer: sejam bem-vindos, como eu falei naquele vídeo da segunda-feira. Não é que ele vai decidir naquele dia quem vai e quem não vai. Naquele dia ele só vai dizer quem já foi e quem não foi. Para quem já é e para quem não foi e vai continuar não sendo. É apenas isso o que vai acontecer. Assim, então, nós devemos estar prontos então, para o dia que ele vier, nos sujeitando ao seu amor e ao seu reino desde aqui na terra, porque o reino de Deus já começou. Jesus, quando ele começou o seu ministério, ele disse: é chegado o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus está próximo. Quando ele começa o seu ministério, a primeira coisa que ele diz é: o reino de Deus está próximo. Dá uma ideia de o reino de Deus está ao alcance de vocês. O reino de Deus já é uma realidade. Não é uma realidade absoluta ainda, mas ele já é uma realidade. Nós já podemos experimentar um pouco disso, amando uns aos outros nas nossas necessidades e nas nossas possibilidades. E por último, a terceira coisa que nós podemos fazer é ajudar ao máximo de pessoas possível para conhecerem essa verdade, compartilhando com elas essa verdade. E é isso que eu estou fazendo aqui. O amor é o que me move. Eu não ganho absolutamente nada com isso. Não ganho repercussão, eu não ganho notoriedade, eu não tenho quase pessoas que visualizam os meus vídeos, apenas os meus amigos, pessoas que são conhecidas, próximas, talvez um ou outro que alguém compartilhe. Não ganho dinheiro nem de fonte nenhuma em relação à pregação do Evangelho. Não que isso seja um problema. Paulo diz que quem compartilha o Evangelho é digno de receber o seu sustento, mas como eu já tenho o meu sustento, então também não recebo disso. E eu gasto um tempo muito precioso, sacrifico um tempo que eu poderia estar estudando, um tempo que eu poderia estar profissionalmente me projetando mais, um tempo que eu poderia estar usufruindo mais com a minha família, assistindo televisão, assistindo seriados, Netflix e etc. Eu gosto muito dessas coisas. Jogando videogames, que eu
gostei muito no passado e perdi o hábito, mas acredito que eu ainda gosto. Podia estar fazendo um monte de coisa, mas eu estou dedicando. Agora estamos na época do coronavírus e está travada a possibilidade, mas mesmo então, fora de época de coronavírus, eu, para compartilhar a palavra, eu preciso sacrificar o tempo e deixar de treinar o tênis e poder sair melhor nas minhas competições. Eu jogo tênis em cadeira de roda, para quem não sabe. Então, o que eu estou fazendo é isso, é tentando, com a palavra de Deus, compartilhando com vocês que querem ouvir, que chegam até o final de vídeos longos como esses, que vocês possam ter acesso e para fazer também essa decisão, usar o livre-arbítrio de vocês e dizerem: eu quero também fazer parte desse reino do amor, desse reino de Deus que começa aqui e que se projeta para a eternidade. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, preservada e que chegou até nós nos dias de hoje. E mais do que a palavra escrita, pelo teu Espírito Santo, que transforma, Senhor Deus, em vida essa letra que nós compartilhamos aqui. É isso que eu peço para o meu irmão, para minha irmã, para o meu amigo, para minha amiga, que está ouvindo essa ministração, que está ouvindo esse vídeo agora. No nome de Jesus, que a tua palavra produza, Senhor Deus, o fruto para o qual ela foi destinada e foi designada no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, mais uma vez. Aproveita aí e vê outros vídeos aí do canal, tá bom? Valeu. Deus abençoe.